Quer saber como eu passei na certificação AWS AI Practitioner? E como você pode fazer e passar também? E mais, por que tirar essa certificação? Então fica aí no vídeo que depois da vinheta você vai descobrir. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevFest. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou te contar como eu passei na certificação AWS AI Practitioner. Eu tirei ela na última quinta-feira, hoje é sábado, dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve agora mesmo, já deixa aquele like no vídeo e compartilhe com a galera para que mais gente possa aprender sobre essa certificação. Por que tirar essa certificação? Bom, eu nem preciso dizer que tudo que gira em torno de inteligência artificial está super em alta no momento. E não só agora, eu acho que qualquer pessoa que queira garantir sua posição no mercado nos próximos anos precisa se capacitar nesse assunto. Essa é uma certificação da maior cloud do mundo, a AWS. Se você ainda não conhece, não sei o que está esperando. De acordo com estimativas de fontes como Statista, Synergy Research Group e W3 Techs, a AWS ela detém cerca de 31% a 33% do mercado global de infraestrutura, IaaS e PaaS, Infrastructure as a Service e Platform as a Service. E ela tem serviços para praticamente qualquer coisa que você precise em uma aplicação. Sem contar que o modelo Pay as you go, onde você paga somente pelo que usa, podendo escalar ou reduzir serviços de maneira rápida e prática, economizando tempo e dinheiro. É totalmente diferente de planejar e comprar sua própria infraestrutura on-premises, que pode ficar defasada muito rápido e gerar um custo altíssimo logo de cara. Mas vamos falar sobre a certificação em si, né? Ela serve para provar que você conhece fundamentos de IA e principalmente o serviço de AI ou de IA, né? AI quando se fala em inglês, né? Artificial Intelligence, ou quando você fala em português, inteligência artificial, que a AWS oferece. Essa prova é de nível Practitioner, então ela não requer conhecimento prático, não mão na massa. É muito mais sobre o quanto você entende os conceitos e para que serve cada serviço. Mas e como eu faço para estudar e me preparar? Bom, eu sigo sempre a mesma estratégia das outras certificações que eu tirei, né? Ou em qualquer certificação que eu for tirar. Eu já tirei a AWS Solutions Architect Associate e a AWS Cloud Practitioner. Em todas elas a estratégia foi sempre a mesma. Primeiro eu compro um curso, tá? Nesse caso aqui, como se fala de certificação AWS, o Stefan Marek hoje ele é referência em termos de preparação para certificações AWS. Também compra um pacote de simulados, também do Stefan Marek, que tem ali mais simulados, porque o curso original ele geralmente vai te dar um simulado só, o que para mim não é suficiente para estudar. Eu vou deixar o link desses cursos e desses pacotes de simulados para essa certificação específica na descrição desse vídeo. Além disso, eu já falei isso no vídeo da outra certificação, da Architect Associate, que eu uso um app chamado Focus To Do, que eu também deixo o link para vocês, para me ajudar a fazer ciclos de estudo e pausa entre eles, porque, gente, é muito difícil você ficar por várias horas concentrado sem dar aquela vontade de mexer no celular, ou de olhar uma notificação, ou de ver qualquer outra coisa que te distraia do seu foco, que é estudar. Então o Focus To Do, ele usa a técnica Pomodoro, onde você vai fazer ciclos de 20 minutos, você vai fazer períodos de 20 minutos de total concentração. Nesse momento, eu recomendo até você usar o app no celular, porque ele deixa a tela bloqueada com o tempo contando, desliga qualquer outra coisa de distração. Se você tem dois monitores, deixa nada no outro monitor, ou até fecha a tampa do notebook e fica só com o monitor principal. E ele vai te dar ciclos de 5 minutos de pausa. Nesses momentos eu não fico mexendo no celular, eu não fico vendo vídeo no YouTube, eu não fico nada disso. Eu geralmente encosto na minha cadeira aqui, fecho o olho e fico 5 minutos realmente descansando a mente e descansando os olhos. Isso faz uma tremenda diferença para os períodos onde você vai se concentrar. E aí depois de 4 ciclos de 20 minutos, com 4 ciclos de 5 minutos, você faz uma pausa maior de 15 ou 20 minutos. E esses ciclos eles não são fixos, tá? Você pode regular. Se você quiser fazer de 20 ou de 15 ou de 25 os períodos de concentração, e as pausas podem ser de 5 ou 10 minutos. E a pausa maior também você pode configurar. É tudo configurável, tá? Esse app é muito legal e você pode criar esses ciclos de estudo por assunto, tá? No caso aqui, como a prova era um pouco menor, eu acabei fazendo criando uma task só e fiz vários ciclos para essa task. Mas no caso da Associate, que eram assuntos maiores e mais complexos, eu fui criando tasks, ou seja, tarefas para cada assunto e ciclos para cada assunto, tá? E atenção, gente, eu vou repetir. Não adianta assistir os vídeos em 1.5 ou 2.0 de velocidade, tá? Porque assim você não assimila o conteúdo, tá? Eu tentei já fazer vídeo nessas velocidades e vai por mim, não rola. Também não adianta querer ver tudo no mesmo dia, tá? O conhecimento ele precisa ser construído e consolidado aos poucos. Então, cada dia que você vai estudando um pouquinho, aí no dia seguinte você estuda mais um pouco, aí depois mais um pouco, o conhecimento ele vai sendo formado na sua cabeça, tá? Se você fizer tudo no mesmo dia, é difícil de você conseguir lembrar tudo que você assimilou. Você não consegue lembrar de tudo. Então, é bom você separar aí algum tempo antes
antes da data da prova, tá? 1 ou 2 meses, dependendo de quanto tempo por dia você puder estudar. Eu, por exemplo, para essa prova, eu marquei no início de outubro e fiz agora no final do mês. Por ser uma prova de nível Practitioner, eu realmente achei que não precisava de tanto tempo estudando 1 ou 2 horas por dia. No caso da outra prova, que foi nível Associate, que é um segundo nível, já é um pouco mais difícil, foi mais tempo. Eu precisei ali de cerca de 3 meses para estudar, tá? Eu até marquei a prova, se vocês verem o vídeo lá, eu não vou ficar contando aqui para vocês verem o vídeo, mas se vocês verem o vídeo, vocês vão ver que eu tentei marcar com pouco tempo, não deu, eu tive que remarcar 2 vezes, tá? Então, para nível Practitioner, dá para estudar menos tempo, mas não quer dizer que a prova é fácil, tá? Para Associate, eu já recomendo você separar um tempo maior de estudo. Beleza, mas vamos lá, dificuldade de conteúdo. Eu tô falando esse tempo todo de Practitioner, né, que é mais fácil e tal, mas não se engane, essa prova não é fácil, como eu já disse. Ela exige que você saiba bastante sobre inteligência artificial, modelos de machine learning, parâmetros de configuração como top K, top P, temperature e por aí vai. Tá? Também é importante saber quais modelos já existem e para que cada um é mais adequado. Por exemplo, existem soluções em que usar LLM, o Large Language Models, é mais indicado. E existe também o Small Language Model, que é um outro caso que eu nem sabia que existia. Eu só soube porque eu fui estudar. Principalmente quando você vai usar aqueles dispositivos IoT, que geralmente eles são dispositivos com menor capacidade de processamento, memória RAM e tudo mais, mas você precisa ter eles em lugares de difícil acesso. Então você tem esses modelos menores que podem rodar lá, eles são um pouco menores, são menos, tem menos capacidade, por assim dizer, mas eles vão resolver um problema, tá? Em outros modelos de machine learning tradicional faz mais sentido. Então é bom você saber essa diferenciação, não é tudo a mesma coisa. Os dois principais serviços da AWS que você vai ter que mergulhar, entender tudo que existe dentro deles, porque dentro desse serviço existem outros subserviços dentro deles e saber a diferença, tá? Porque, vou falar quais são. Amazon SageMaker, ele é usado para criar, treinar e implantar modelos de machine learning. Ou seja, você vai realmente criar os modelos nesse serviço. Tem o Bedrock, que é vamos dizer aí, que se a gente pudesse eleger o maior, seria o Bedrock. Permite você acessar modelos de IA generativa prontos, como Claude, Titan, Llama e por aí vai. Então vamos lá. O SageMaker é para você criar e treinar, ou seja, você vai criar modelos. Já o Bedrock, você vai usar modelos prontos, que já te entregam de outras empresas, como Anthropic, da própria AWS e por aí vai. Não é importante você saber essa diferença. Vale também você saber que existem serviços na AWS de AI que não estão nesses dois principais, são serviços menores, mas que eles têm também usos muito específicos, como por exemplo, o Amazon Comprehend, que é para poder fazer análise de sentimento, processamento de linguagem. Tem o Recognition, que é para poder fazer reconhecimento facial e análise de imagens e vídeos. Tem o Transcribe, que é para transformar áudio em texto. Tem o Textract, que extrai informações de documentos escaneados. E também tem o Amazon Poly, que é o contrário do Transcribe, ele converte texto em fala, tá? Esses serviços, eles costumam aparecer na prova em questões situacionais, onde você precisa identificar qual serviço usar em determinado cenário. Por exemplo, qual serviço utilizar para extrair texto de uma imagem? Ou qual é o mais adequado para análise de sentimentos em avaliações de clientes? Então, outro ponto. Entenda bem as diferenças entre IA generativa, aprendizado supervisionado e não supervisionado. Isso é outro ponto que cai bastante na prova, tá? Você saber essas diferenças e saber qual é um exemplo de supervisionado, qual é um exemplo de não supervisionado, e conceitos como inferência, treinamento, ajuste fino e ética em IA, que também aparecem em perguntas. Mas vamos lá, falei um pouquinho agora do conceito, dificuldade, mas vamos falar como é que é o dia da prova, tá? Se você ainda não viu o meu vídeo sobre certificação Solutions Architect, mais uma vez recomendo para você ir lá para ver como é que foi aquela experiência. Mas eu vou contar um pouquinho para quem não viu o vídeo e para quem não vai ver, porque tá focado só nessa prova. Quando você agenda a prova, você escolhe um dia e horário e precisa estar disponível 30 minutos antes. Exemplo, se você marcou 18h30, que foi o meu caso, você precisa estar pronto às 18 horas. A primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua mesa, deixando somente o notebook. Tá para vocês como é a minha mesa, vocês vão ver que eu tive que tirar bastante coisa, e é por isso que eu recomendo não fazer isso no horário da prova. Faz isso antes, para você já estar com a mesa limpa, antes de você entrar nos 30 minutos. Então se a prova é 18h30, você chegou às 18 horas, a mesa já tem que estar limpa pelo menos antes das 18h. Para evitar que você faça isso no momento do onboarding. Eles não permitem nada ao redor. Então, durante o processo de onboarding, eles vão te pedir para tirar 4 fotos. Uma da sua visão de frente, uma visão da sua visão de lá para trás e do lado esquerdo e do lado direito. Também não pode haver nada ao alcance dos seus braços. Né? Eles provavelmente vão pedir para você, pode ser que eles peçam, né? Para você falar se alguma coisa que está ao redor, porque você não vai tirar tudo de fato do quarto e vai ficar no quarto vazio.
né? O principal é a mesa. Então, no meu caso, por exemplo, na hora da prova, eles me perguntaram, tem umas mochilas que ficam aqui do lado da minha mesa, eles perguntaram se a mochila estava ao alcance da minha mão, e eu disse que não. E vamos lá, você não pode estar usando nem relógio, eles pedem, nem relógio nem pulseira, eles pedem para você mostrar o pulso na hora da prova, então, mas e você também não pode estar com o celular por perto. Mas atenção, no momento do onboarding, você vai precisar do celular para tirar fotos do ambiente, uma foto do seu documento, que pode ser um RG ou a sua CNH, né? E uma selfie sua. Por que isso? Porque eles precisam comprovar que você que agendou a prova é você mesmo que está fazendo a prova. Porque pode correr o risco de alguém ter agendado a prova, né, no nome de uma pessoa e ser outra fazendo. Isso seria uma quebra das regras e seria, vamos dizer assim, não seria honesto, né? Mas eles pedem para fazer essa verificação toda porque você não está num ambiente controlado. Mas vamos lá, eu esqueci de falar um detalhe antes mesmo de começar tudo isso que eu falei agora, antes até de limpar a mesa. Eles pedem para você, antes da prova, baixar um software, que é o mesmo software que você vai usar para fazer a prova, que é o OnView, tá? Que ele vai fazer uma série de testes no seu computador. Então, ele vai verificar se você tem um microfone funcionando, se o alto-falante do seu computador está funcionando, se a sua câmera está funcionando e se não tem nenhuma aplicação aberta. Porque no momento que você estiver executando esse software, que vai ser o software onde você vai fazer a prova, não pode ter nada rodando no seu computador. E ele também vai verificar a sua conexão com a internet, porque você precisa ter uma conexão com a internet estável, porque se a sua internet cair no meio da prova, você pode ter sua prova anulada. Porque não tem como garantir que você caiu na conexão e no meio do caminho você não viu nada de consulta para poder te ajudar na prova. Então eles fazem essas verificações. Você também não pode ter nenhum monitor conectado e nem dispositivos USB, exceto por energia e rede, tá? Que foi o meu caso. Eu tenho um cabo que fica conectado no meu computador aqui, porque meu computador ele não tem RJ45 direto nele. Então eu tenho um adaptador que eu boto o RJ45 de internet para eu ter rede cabeada e também o conector de energia que é o MagSafe, tá? Mas, por exemplo, eu uso um HD externo USB, na hora da prova eu tive que tirar. E ele te avisa que você rodando esse teste no computador, você tem que se comprometer a usar o mesmo computador no dia da prova. E então, frisando, faça esse teste antes dos 30 minutos de antecedência. Não é para deixar para fazer esse teste só na hora da prova, porque você pode ter algum problema e você não vai ter tempo para resolver. Mas beleza, passar tudo isso, fez o onboard, chegou a hora realmente da prova, tá? Depois que já deu tudo certo, você já tirou o celular de perto, vai vir um atendente e vai começar a falar com você. Se ele tiver dúvidas sobre o seu ambiente, como eu citei, por exemplo, o alcance da mochila no meu braço, né? Se a mochila estava ao alcance das minhas mãos, ele pode te perguntar, ele pode pedir para fazer um double check no ambiente. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um monitor grande que fica aqui atrás da minha mesa, que eu obviamente não tirei, mas ele pede para eu mostrar que os cabos do monitor estão desconectados. E na hora da prova ele não vai ter visibilidade sobre esse monitor, então ele precisa garantir que esse monitor realmente está desconectado, que não vai dar nenhuma cola para mim no momento da prova. Eu te recomendo usar um notebook para ficar fácil de mostrar esse ambiente, qualquer coisa que ele pedir, ou uma webcam móvel, tá? Que é o caso que eu tenho essa câmera central aqui, por exemplo. Se você estiver usando um desktop que não tem outra câmera, você vai ter que usar essa, porque você tem que ter uma webcam para poder fazer a prova, e você pode pedir para mostrar. Mas atenção, esse atendente, você pode escolher a língua que ele vai se comunicar com você, mas não tem português, tá? Tem inglês, tem algumas outras opções que agora eu não lembro quais são, mas não tem português. Então, se você vai fazer essa prova, saiba que você precisa ter domínio de inglês, pelo menos a nível de comunicação. Você pode fazer, já a prova, você pode escolher fazer em português, mas eu sinceramente não recomendo, tá? Na prova Solutions Architect, eu escolhi fazer em português e foi a pior coisa que eu podia fazer. A maioria das questões eu tive que ficar pedindo a versão em inglês para eu poder ler, porque os termos estavam ficando confusos, tá? A maioria dos termos é em inglês. O estudo que você vai fazer para a prova, com os cursos do Stefano Manek são em inglês, então te recomendo fazer tudo em inglês. Prova em inglês, comunicação com atendente em inglês, a não ser que você mora em outro país e domine outra linguagem. Seu celular precisa estar longe na hora da prova, como já tinha falado, de preferência desligado ou no modo avião, ou pode estar com naquele modo de concentração máxima, que não chega notificação, se alguém te ligar não toca e por aí vai. Importante ele estar longe do alcance da sua mão e tá de uma forma que ele não vai gerar nenhum barulho, vibração, nada na hora da prova, para não parecer que alguém tá te passando cola. E muito importante, tá? Você precisa estar num quarto fechado, onde você não vai ter nenhum barulho e nem interrupções, tá? Porque se alguém aparecer no vídeo na hora da prova, é eliminação automática. Você não pode ter nenhum contato com nenhum ser humano. Outras coisas, você não pode falar em voz alta as questões, que eles podem entender que tem alguém perto de você ouvindo e vai te soprar as respostas. Também evita ficar mexendo a boca na hora da prova, mesmo lendo, tipo, sem vocalizar, porque ele pode achar que você tá mexendo isso pra alguém tá fazendo leitura labial. É critério de eliminação também. Evita também ficar mexendo muito a cabeça. Por exemplo, fazer esse movimento aqui pra olhar pro teto. Que às vezes a gente faz isso quando a gente está concentrando para poder lembrar de uma coisa. Como você olhar para cima ou mexer a cabeça, ou tem gente que olha para baixo ou olhar para os lados. Porque se você ficar olhando muito tempo para cima ou para baixo ou para
qualquer um dos lados, eles podem pensar que você está colando em algum material que você deixou colado, no teto, no chão, porque teto e chão eles não pedem para mostrar. Eu acho até uma falha, né? Já que eles pedem para mostrar tudo, deveria pedir para olhar teto e chão também, para ser mais uma garantia. E só para deixar claro, isso tudo que eu tô falando, essa burocracia toda, é porque eu escolho fazer a prova em casa. Para mim é muito mais confortável do que ter que pegar trânsito, principalmente porque tem centros de aplicação de prova aqui em São Paulo, mas você sabe que esse trânsito de São Paulo é caótico. Então eu provavelmente ia gastar muito tempo me deslocando até o local da prova, muito tempo me deslocando depois de volta para casa, né? E já é um negócio mega estressante, eu não preciso dessa variável a mais, tá? Se você fosse fazer a prova num centro autorizado da AWS, a experiência deve ser completamente diferente, até porque lá você está num ambiente controlado, então muito provavelmente eles só vão pedir para você se identificar, apresentar um documento, vão pedir para na hora que você entrar para onde você vai fazer a prova, você não pode estar com nada, então deve ter algum lugar para você guardar a mochila, os seus pertences pessoais, e na hora da prova você faz a prova com alguém te observando provavelmente, mas deve ser bem menos burocrático. Eu nunca tive essa experiência de fazer presencialmente, então eu não posso falar pra vocês como é. Só tô frisando aqui que essa experiência é de fazer em casa. Essa prova em específico eu levei cerca de 30 minutos pra fazer, já a Architect Associate levou quase 2 horas, então só tô falando isso pra você ter uma noção da diferença de nível e complexidade das questões. Mas, de novo, não é uma prova fácil. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que você precisa pra passar. São 65 questões e você precisa acertar pelo menos 70%. Os simulados, eles vão ser o melhor termômetro pra medir se você tá preparado ou não. Eu costumo fazer cada simulado mais de uma vez, depois revisar as questões, porque na Udemy, quem já usou aqui para poder fazer simulado sabe que você tem um ambiente de prova mesmo, que ele fica contando tempo e, importante, você tem 1h30 para fazer essa prova, tá? São 90 minutos, se eu não me engano, mas quando você é de outra língua, você pode pedir 30 minutos extras, tá? Pode ser que não tá exatamente, mas é mais ou menos isso, tá? Se você é estrangeiro, né, você não fala a língua, inglês não é só a língua principal, você pode pedir 30 minutos extras e aí você fica com um total de 120 minutos. Costumo fazer cada simulado mais de uma vez e lá na Udemy, quando você termina o simulado, ele te dá a quantidade de a porcentagem que você acertou para saber se você foi aprovado ou não nesse simulado. E ele te dá a oportunidade de revisar todas as questões, o que na prova não tem como fazer. Durante a prova, você pode responder as questões, você pode voltar em qualquer questão a qualquer momento para revisar. E no final, ele te dá um resumo de todas as questões para você ver se você respondeu tudo e você pode voltar. Eu nunca volto para revisar nenhuma questão, tá? Eu prefiro o que eu respondi tá respondido e é isso aí, porque pode ser que uma questão que eu respondi certo, eu ficar em dúvida e eu acabar marcando a resposta errada, tá? Então eu prefiro confiar no meu primeiro instinto. Na hora da prova, leia as questões com calma, tá? Você não tem tanta pressa para poder fazer a prova. Não é como se você tivesse menos de 30 segundos por questão. Não, dá um tempo razoável para você ler com calma, entender o que ela está pedindo, ler as opções de resposta e a maioria delas, no caso desse nível de practitioner, dá para você ir para eliminação, porque geralmente tem uma que é a mais correta e as outras às vezes não tem nem a ver com o assunto, ou até tem, mas não tem alguma coisa que diz que a questão tá errada. Diferente da nível associate que eu fiz, todas as questões estavam certas, só que tinha uma mais correta, tá? Então é bem mais difícil. Mas dá para resolver por eliminação, como eu falei, algumas respostas não tem nada a ver com o tema, mas atenção, tem pegadinhas, tá? Tem questões que eles vão te dar opções, por exemplo, transcribe e texttract. Se você não souber muito bem a diferença das duas, que o transcribe é para você transformar áudio em texto e o texttract é para você extrair texto de imagens, você pode cair no erro de achar que o texttract e o transcribe são a mesma coisa. E qualquer um dos dois eles resolve, mas eles têm caso de uso muito específico, tá? No final da prova, o resultado ele não aparece de imediato, tá? A AWS informa que pode levar até 5 dias úteis para ela te dar o resultado da prova, porque eles vão revisar todo o seu vídeo, eles vão revisar todas as suas respostas para validar se realmente você que respondeu por conta própria, sem uso de nada extra, e se você sabe do que você está falando, tá? Então, eles podem demorar até 5 dias úteis para revisar a sua prova, mas no meu caso, nessa prova, o resultado chegou de madrugada, eu até esperei um pouco para dormir, para ver se o resultado chegava, fiquei atualizando e-mail toda hora, mas não chegou. Chegou de madrugada, em algum momento que eu não sei exatamente quando, então logo de manhã, quando eu acordei, eu já estava com o resultado da prova. No caso da outra prova que eu fiz, eu não estou citando muito a Cloud Practitioner, tá? Porque a Cloud Practitioner é do mesmo nível dessa e tem muito mais tempo que eu fiz, então eu não lembro muito de como que foi, tá? A experiência. Foi a primeira que eu fiz também, então por isso que eu estou citando mais a Architect Associate e essa que eu fiz agora, porque são provas de níveis diferentes, tudo no mesmo contexto da AWS, experiências parecidas, porém provas diferentes. Então no caso da Associate, chegou no mesmo dia, né, lá para umas 11 e pouca, eu acabei a prova, era umas 9 e pouca, lá para umas 11, quase meia-noite, chegou o resultado. Então varia bastante, não precisa ficar desesperado, porque é comum realmente eles não responderem de imediato e você não saber nada sobre o resultado até, de fato, eles te informarem. Bom, mas é isso.
que eu tinha pro vídeo de hoje. Ressalto mais uma vez, se você viu esse vídeo até aqui, você já sabe que essa prova, apesar de ser uma prova de entrada, por assim dizer, ela não é uma prova fácil, requer que você estude bastante, mas comparado às certificações nível Associate, Professional, Specialty, que eu ainda quero fazer inclusive, essa prova é bem mais tranquila. Espero que esse vídeo ele te motive a tirar essas certificações, a estudar e tirar essas certificações, e se você usou esse vídeo para te ajudar, deixa nos comentários como foi sua experiência e se você foi aprovado ou não. E claro, mais uma vez, pedir aquele apoio de vocês, né, porque ajuda demais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, por favor, deixa aquele like, deixa os comentários que eu acabei de pedir e já compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que queira também saber um pouco mais sobre essa certificação e até mesmo estudar, se preparar e passar garantidamente. Beleza? Um abraço e até a próxima.